questionário está difícil? Tá nada. Se você pegar essas listas que estão resolvidas aí, eu passei 4 listas, né, com gabarito e tudo. As questões da lista são muito mais complicadas do que o do questionário que está na plataforma. Então, é só dar uma estudadinha na lista que você faz o questionário da plataforma. Se tiver alguma dúvida específica sobre o questionário, você pode falar também que a gente discute aqui, não tem problema nenhum, não. Tá? Eu até posso abrir o questionário aqui e discutir. Eu não vou dar a resposta, mas eu posso dar uma visão por alto, né? Não tem problema nenhum, não. Mas aí você tem que trazer uma dúvida em específico, assim, né? Não pode ser em aberto, né? Em geral. Tá? Inclusive, uma questãozinha que a gente vai discutir daqui a pouco, aqui na aula de hoje, é exatamente igual uma que tem lá na lista, né? Só muda ali uns detalhezinhos. Então, se vocês entenderem essa discussão que a gente vai fazer aqui, já tem uma questão aí já basicamente, praticamente resolvida lá do questionário. Antes de começar o conteúdo da aula propriamente, né? No final da aula, né, eu fui perguntado aí a respeito da fórmula, né? Da velocidade de propagação da onda sonora. A gente viu nas aulas anteriores que quando você tem uma corda esticada, existe lá uma formulinha para calcular a velocidade de propagação, né? A raiz quadrada do módulo da força de tensão na corda, dividido por uma densidade linear, né? Então, a gente vê que, para o caso da onda sonora, também existe uma coisa mais ou menos parecida com aquilo, tá? Aqui eu estou com esse material, que é o livro do Halliday, tá? É o capítulo 20 do volume 2. Depois eu vou até passar por e-mail para vocês, para quem quiser dar uma lida aí mais aprofundada nesse assunto. Eu vou mandar para vocês esse capítulo aí escaneado, tá? Mas aqui, no capítulo 20, a gente discute ondas sonoras, no livro do Halliday. E aí, ele tem um modelinho aqui para estudar a propagação da onda, né? Ele tem um fluido dentro de um tubo e tal, e daí ele faz uma série de análises aqui para poder extrair uma fórmula para a velocidade de propagação da onda. Peraí, professor, devagar, ele tem o que dentro do quê? Dentro desse tubo? É um fluido pode ser um um líquido fluido, ou um gás. entendi. Aqui não tá, ele não especifica que tipo de fluido que você tem aqui. Pode ser água, ou pode ser óleo, ou então pode ser ar, qualquer gás. É um fluido, de um modo geral. Deixa eu aceitar quem está chamando. E aí ele faz uma série de análises aqui, né, que não cabe a gente fazer, né, porque é muito detalhado, é muito minucioso. Então ele faz aqui uma região de rarefação e compressão, né, e daí ele estipula uma diferença de pressão entre dois pontos, dado um certo volumezinho aqui bem pequenininho, né, que é representado por essa expressão. E aí ele chega à conclusão de que a velocidade, ele aplica a lei de Newton, né, como não poderia ser diferente, quando a gente está extraindo informações aí de um sistema mecânico, em geral a gente vai usar a lei de Newton, né, quando a gente está na mecânica clássica, né? Então, essa formulinha aqui, F igual a ma, que é a segunda lei de Newton, é um paradigma aí da mecânica clássica, né? Quase tudo que a gente faz em mecânica, a gente usa essa regra. Então, ele faz lá, né, o modelo dele, ele pega um certo volumezinho aqui, bem pequenininho, volumezinho infinitesimal, né? E daí ele estipula que a diferença de pressão entre os dois lados desse volume, multiplicado pela área, vai dar a força, né? Porque pressão é força sobre área. Então, se eu pego a pressão e multiplico pela área, dá força. Então, com isso, ele estabelece aí uma regrinha para entender, né, para modelar a força entre esses dois lados aqui do volume infinitesimal. E, com isso, ele vai fazendo a análise da segunda lei de Newton, que é uma análise assim, um pouco chata, né, um pouco complicada de ser feita. Tá? E aí ele chega nessa conclusão aqui. A velocidade de propagação da onda sonora naquele tubo, né, para aquele fluido que você tinha ali dentro do tubo, é dado por essa regrinha. Isso aqui é um V, que não está dando para ver muito bem, porque eu escaneei e ficou meio borrado, né?
Mas aqui é a velocidade de propagação da onda, no caso da onda sonora, né? Dividido pela raiz quadrada de um B sobre ρ, tá? Então, o que é esse B? Esse B é uma razão entre a diferença de pressão entre dois pontos pela variação de volume relativo, tá? Então, vamos supor, você pega lá o volume daquela faixa muito estreitinha ali, aquela faixa infinitesimal de fluido, né? E aí, se você fizer uma compressão naquela faixa, você vai estreitar ela, você vai reduzir o volume daquela faixa, né? Então, se você pegar essa variação de volume e dividir pelo volume inicial, você tem essa razão aqui, ó, ΔV sobre V, tá? Mas para você fazer essa variação de volume acontecer, né, dessa compressão, você precisou aplicar uma certa pressão. E aí essa pressão é o ΔP, tá? Então, se você pega o ΔP e divide por essa variação de volume relativo, né, você obtém esse B aqui, tá? Então, isso aqui é esse B, né, que vem dessa análise aí que é feita a partir lá das leis de Newton. E aqui embaixo, no denominador, você tem a densidade daquele gás, né, ou daquele fluido, tá? Então, você vê que a velocidade de propagação em um fluido qualquer é dado por a raiz quadrada de duas quantidadezinhas, né? Esse B, que vem dessa análise toda, tá? É a razão entre a variação de pressão e a variação de volume relativo, dividido pela densidade do seu material, onde a onda está se propagando. E aí, se essa onda estivesse propagando particularmente num gás, ou seja, se o fluido for um gás, aí esse B aqui ainda pode mudar, ele vira isso aqui, tá aqui embaixo, tá vendo? É um gama, esse gama é chamado expoente de Poisson, a gente vai estudar isso com detalhe no módulo 2, quando a gente for falar de termodinâmica. Então, esse gama aqui é o expoente de Poisson. E esse P0 é a pressão que aquele meio tem, que aquele gás tem, quando não tem perturbação nenhuma se propagando ali. É a pressão do gás no estado natural dele. Tá? Então, a velocidade de propagação da onda num gás, né, de uma onda sonora num gás, é a raiz quadrada de gama P0 sobre ρ0. Né? Isso aqui é a densidade do gás. E aí, se você fizer a conta para o ar, né, para a atmosfera, o ar atmosférico, você tem esse valor aqui, ó, 331, tá vendo? Desde que o ar, né, essa massa de ar, esteja a uma temperatura de 0 graus, tá vendo? 0 graus Celsius. Então, você encontra esse valor, que é mais ou menos aquele que a gente usou nos exemplos, né? Qual foi o valor que a gente usou para propagação da onda sonora no ar? 340, né? Então, você vê que é um número aproximado aqui, né? Então, esse valor depende da temperatura, como a gente está vendo nessa tabela, tá vendo? Para cada material, você tem uma velocidade de propagação, porque esses parâmetros aqui, eles mudam, né, de um material para o outro, e a temperatura influencia no valor dessa pressão aqui. A gente sabe, e a gente vai estudar em detalhe isso no módulo 2, que quando você tem um gás, né, a pressão, a temperatura e o volume desse gás são três variáveis ali que estão amarradas por uma equação, né, chamada equação de estado, a equação de Clapeyron. A gente vai estudar isso lá no módulo 2. Tá? Então, uma vez que eu faço manipulações aí na temperatura do meu meio de propagação, isso vai causar uma influência na pressão que esse meio tem. Consequentemente, vai influenciar no valor da velocidade de propagação da onda, né? Porque ela depende da pressão que está aqui dentro dessa fórmula. Tá? Então, esses valores que a gente viu na aula passada, eles vêm dessa regrinha aqui. Tá? Essa regra aqui vale particularmente para um gás, né? Para um meio que é um gás, e aquela outra lá de cima é um caso mais geral, que vale para um fluido como um todo, seja líquido ou gás. Tá? Agora, por um sólido, aí você já precisa de um outro modelo, diferente desse que foi analisado aqui, né? Para você obter lá a fórmula da velocidade de propagação da onda, né? Então, depois eu vou passar para vocês esse material. Quem tiver interesse aí de entender mais profundamente como é que se chega nesse resultado, é só dar uma lida aí nesse texto. Vinícius, eu não entendi bem. Tem uma fórmula para velocidade de propagação em fluido e uma para sólido? Essa aqui, essa 20.1 que a gente está vendo aqui,
ela tem validade geral, ela vale para qualquer tipo de fluido, né? Seja líquido ou gás, tá? Agora, em particular, se o seu meio for um gás, essa fórmula aqui, ó, 20,1, ela cai nessa outra. Essa aqui que não está numerada, tá vendo? Então, essa regrinha aqui, que vale especificamente para os gases, né? Para um meio que não é líquido nem sólido, muito menos sólido, né? Essa regra, ela deriva dessa mais geral aqui. Então, aquele B, esse B aqui, para o caso de um gás, ele é gama vezes P, tá vendo? Mas aí tem toda essa análise matemática aí que foge do escopo aqui da nossa disciplina de fazer, tá? É só mais essa informação mesmo, inclusive aí, né? A respeito dessa origem da velocidade de propagação das ondas sonoras nos meios, tá? E aí, para a aula de hoje, o que a gente vai fazer é discutir alguns exemplos sobre aquilo que a gente viu na aula passada, né? Então, o que a gente viu na aula passada? Deixa eu abrir aqui o slide rapidinho. A gente aprendeu, né, algumas propriedades das ondas sonoras. A onda sonora é uma onda longitudinal, né, que a gente avalia matematicamente como se fosse uma onda transversal desse tipo, mas sabendo que isso aqui é uma abstração, né? A gente está fazendo uma analogia da onda longitudinal através aí de uma onda transversal para a nossa análise matemática ser mais factível, né? Ser possível de ser feito. Tá? Então, a gente falou do espectro da onda sonora, tem uma faixa aqui que é a faixa do audível, que é onde a gente escuta, né? Entre 20 e 20 mil. Então, qualquer frequência, né? Qualquer onda sonora produzida fora dessa faixa, para nós, humanos, não é possível de ser escutado, né? De ser ouvido. Tá? Então, a gente escuta aproximadamente, né? Entre 20 Hz e 20 mil. Tudo que está acima de 20 mil, qualquer onda sonora com frequência maior do que 20 mil, é ultrassom, a gente chama de ultrassom. E qualquer onda sonora com frequência menor do que 20, você chama de infrassom, tá? A gente definiu algumas propriedades, né? Então, a altura do som tem a ver com a frequência. Quanto mais alto o som é, maior é a frequência, consequentemente mais agudo, né, aquele som. E quanto mais baixo, menor a frequência, mais grave o som é. A gente definiu aí o conceito de timbre, né, que tem a ver com o formato da onda, e isso identifica o som. E, no final, a gente falou sobre intensidade sonora. Então, como a gente sabe, uma onda, ela propaga, ela conduz energia pelo meio de propagação, né? Então, se eu tenho uma fonte pontual de som, né, vamos supor que eu tenho ali uma bolinha, esse ponto azul aqui, produzindo som que vai ser distribuída isotropicamente pelo espaço, né? O que é isotropicamente? É com a mesma intensidade, ou seja, com a mesma magnitude, em todas as direções do espaço, tá? Então, essa energia proveniente dessa fonte, ela vai se distribuindo, né, pelo espaço, e aí, conforme essa energia vai se distribuindo, ela vai se colocando em esferas cada vez maiores, e aí você tem uma queda da intensidade com a distância. Quanto mais longe você está de uma certa fonte que produz uma onda, menor é a intensidade que vai chegar até você. Né? Porque quanto mais longe você está dessa fonte, maior é a esfera, né, na qual essa energia vai se distribuir. Então, se você está num ponto aqui muito distante, para esse ponto onde você está, a quantidade de energia que vai chegar é muito pouca. Agora, se você estiver num ponto mais próximo a essa fonte, a quantidade de energia que chega até você é um pouco maior, né? Porque aí você vai estar colocado numa esfera que tem uma área aqui consideravelmente menor do que se você comparar com uma esfera mais distante, né? Então, a gente define a intensidade da onda, ou a intensidade, né, produzida pela fonte sonora, através dessa fórmula aqui, tá? A intensidade é a potência produzida pela fonte, dividido pela área daquela esfera no ponto onde você está querendo calcular a intensidade, tá? Então, se eu quero calcular a intensidade aqui, onde está o cursor do meu computador, eu vou pegar a potência produzida lá na fonte, né? E vou dividir pela área da esfera, que corresponde ao estar localizado nesse ponto, né? Então, a distância que separa a fonte
Esse ponto é o raio dessa esfera, certo? É esse R que está aqui, tá? Então, 4πr ao quadrado é a fórmula que a gente usa para calcular a área de uma esfera, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sei se eu ouvi alguém falar. Certo? Então, essa é a regra para o cálculo da intensidade, né? A gente sabe que potência é medida em watts, área é medida em metro quadrado, então a intensidade é dada no sistema internacional por watts por metro quadrado, tá certo? E aí, dada essa definição de intensidade, né, é útil, é viável, né, faz sentido a gente definir uma coisa chamada nível de intensidade sonora, que é dada por essa regrinha aqui. Então, o N é o nível de intensidade sonora. Uma vez que eu tenho uma certa intensidade chegando até mim, eu determino o nível de intensidade sonora através dessa regra, onde esse I0 é um valor padrão, né, que corresponde ao limiar do audível quando eu estou na frequência de 1000 Hz. Ou seja, para esse valor aqui de intensidade sonora, né, para 1000 Hz, você tem um nível de intensidade sonora igual a zero, tá? Vamos supor que esse I daqui de cima seja igual ao I0 daqui de baixo. Essa divisão dá 1, logaritmo de 1 é zero, então o N dá zero, tá? Então esse valor I0 é um valor aí que a gente toma como padrão, como o limiar do audível. Qualquer intensidade sonora abaixo desse valor vai ter um N igual a zero, né? A gente não vai conseguir ouvir, tá? Qualquer intensidade sonora acima desse valor, aí a gente determina o nível de intensidade sonora dessa forma, como a gente viu na aula passada. Então, a gente viu, ao final da aula passada, né, um exemplo que está aqui na lista, que diz o seguinte: se você tem lá, vamos supor, um nível de intensidade sonora de 130 decibéis, né, qual que é a intensidade I que está chegando até você? Então, o N, o nível de intensidade sonora, é 130. Se eu tenho um N de 130, qual é o valor desse I? A gente substitui nessa regrinha, né, faz a conta e descobre que esse I vale 10 a 13 I0, né? Então, se esse I0 vale 10 a menos 12, aqui está faltando um sinal de menos, tá vendo? Esse I é 10 a menos 12, tá? Então, 10 a menos 12 vezes 10 a 13 dá 10, né? Repete a base, soma os expoentes. Então, 13 menos 12 dá 1. O resultado é 10. Então, significa que você tem um I, né? Uma intensidade sonora que vale 10 watts por metro quadrado. Então, você tem lá uma fonte sonora produzindo som, esse som está se propagando no ar, e aí essa energia está se distribuindo. No lugar onde você está, o que você vai medir de intensidade é 10 watts por metro quadrado. Tá? Isso porque o nível de intensidade sonora ali é dado aqui no enunciado no valor de 130. Certo? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. Com isso, a gente continua discutindo esse assunto, né? A gente tem alguns outros exemplos aqui. Esse segundo exemplo, ele é mais ou menos o mesmo desse que a gente viu aí em cima, tá? Então, ele diz o seguinte, ó, um estudante, após assistir uma aula de física sobre intensidade sonora, resolveu descobrir qual era o nível sonoro marcado na sala da sua casa quando o horário de tráfego de veículos na região onde mora é intenso. É um aplicativo de celular que simula um decibelímetro. O que é um decibelímetro? É um instrumento que mede nível de intensidade sonora, né, em decibéis. Então, um aplicativo de celular, né, que simula um decibelímetro revelou que o nível sonoro era de 100 decibéis, lá na sala da casa dele. Sabendo que a intensidade mínima, que corresponde ao limiar do audível, né, da audição humana, corresponde a 10 a menos 12, determine em watts por metro quadrado a intensidade sonora referente à medida feita pelo garoto. Tá? Então, se ele mediu para o nível de intensidade sonora 100, qual é o valor do I, né, da própria intensidade sonora naquele lugar? Ou seja, como é que a gente faz para passar de decibéis para watts por metro quadrado? É sempre aplicando essa regrinha aí que a gente já aprendeu na aula passada. Tá? Então, você vai colocar no valor do N, no lugar de N, vai colocar 100, né? Aí você vai fazer essa conta, você vai concluir que o valor de I, né, é 10 a 10 I0. Tá? Então, como eu sei que esse I0 vale 10 a menos 12,
Então, quanto que vai dar o I? Né? 10 a 10 vezes 10 a menos 12, tá aqui a conta aqui embaixo. Você repete a base, né? Subtrai os expoentes. Na verdade, você soma os expoentes, só que um deles é negativo. Então, é 10 mais menos 12, que dá 10 a menos 2. Ou seja, 0,01 watts por metro quadrado. Tá? Então, esse é o valor de potência em watts por metro quadrado, né? Na verdade, é o valor de intensidade, que vai dar para você um nível de intensidade sonora de 100 decibéis. Então, você observa que parece pouco, né? Você pensa assim, à primeira vista, 0,01 watts por metro quadrado, isso não é nada, né? Isso aqui é pouco, não deve causar nenhum problema. Mas você está associado a um nível de intensidade sonora que é relativamente alto, né? Se a gente for lembrar daquela nossa tabela que a gente viu na aula passada, né, 100 é um número consideravelmente alto aí para o nível de intensidade sonora, tá? Então você vê que é mais fácil a gente manipular números assim, né, dados nessa forma, do que números dados nessa forma aqui, ó, 0,01, ou então 10 a menos 2, né? É para isso que inventaram essa maneira da gente medir a intensidade sonora, através do decibel. Para os números, esses números aqui, eles ficarem mais simples, né, de serem manipulados, tá? E aí tem um outro exemplo que agora já é um pouco mais interessante, porque ele muda um pouco em relação a isso tudo que a gente viu até agora, né? Então, é o seguinte, o que diz aqui o exemplo 3? O que ele vai discutir? Ele vai discutir aquela questão do espectro, tá? Das ondas sonoras, só que ao invés de a gente ficar olhando para as frequências, a gente vai olhar para o comprimento de onda. A gente já entendeu que a faixa do audível é aquela faixa que varia entre 20 e 20 mil hertz, né? Mas em termos de comprimento de onda, quanto que deve equivaler, né? Quanto que deve ser a equivalência dessa faixa do audível? Se eu tenho que a frequência mínima é 20 Hz e tenho que a frequência máxima é 20 mil, como é que eu posso estabelecer uma relação, né, para determinar qual que é o comprimento de onda mínima e qual que é o comprimento de onda máxima? É isso que a gente faz aqui nessa questão, tá? Então, diz o seguinte, ó, no espectro das frequências das ondas sonoras é conhecido que a faixa compreendida entre 20 e 20 mil corresponde ao intervalo possível de ser ouvido pelos seres humanos, né? Considerando que no ar a velocidade do som é de 340 metros por segundo, determine a faixa de comprimentos de onda correspondente ao intervalo do audível, o intervalo audível pelos humanos, tá? Então, como é que a gente pode determinar essa faixa? Qual que é o menor comprimento de onda possível dentro da faixa do audível? Qual que é o maior comprimento de onda possível dentro da faixa do audível? Bom, para resolver esse problema, a gente vai usar aquela nossa regrinha de ouro, né? A equação fundamental das ondas, que é essa que está escrito aqui, ó. Velocidade de propagação de uma onda, a gente está falando de uma onda sonora aqui, né? É o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Mas a gente sabe que a velocidade ela é fixa, ela não depende de nada, né? A velocidade de propagação da onda só depende do meio. Então, independentemente de qualquer coisa, a velocidade v ela vai ser sempre 340, tá? Isso significa que se eu estou na minha frequência máxima, eu tenho que estar no meu comprimento de onda mínimo, né? Porque eles são inversamente proporcionais. Para esse produto aqui ser sempre o mesmo. Então, vamos supor que eu pegue uma frequência qualquer. Se eu aumento a frequência, o que eu tenho que fazer com o comprimento de onda para o valor do V não mudar? Eu tenho que diminuir o comprimento de onda, né? Então, isso indica que a minha frequência máxima na faixa do audível vai estar associada ao comprimento de onda mínimo naquela faixa do audível, tá? Então, qual que é o valor da frequência máxima nessa faixa? É 20 mil, né? Então, com isso, eu posso descobrir quanto vale esse comprimento de onda mínimo. Eu sei que a velocidade V é 340 e essa frequência máxima é 20 mil, então é só fazer a conta aí, né? Passar para o outro lado dividindo, que eu descubro quanto vale esse comprimento de onda mínimo aqui, tá?
Então, essa conta está feita aqui embaixo, tá vendo? Ó, 340 é o lambda mínimo vezes a frequência máxima. Então, quanto que vale esse lambda mínimo? É 340 dividido por 20.000, tá? Então, se você fizer uma simplificação aqui, né? Divide por 2 em cima e embaixo. Corta um zero. Vai dar 17 sobre 1.000, tá vendo? 17 sobre 1.000 é 0,017 metros, né? Ou 17 milímetros. Mesma coisa que 17 milímetros, tá? Então, o que que vale? O que que significa esse número? 0,17 metros. Esse é o menor comprimento de onda possível dentro daquela faixa audível, entre 20 e 20.000 Hz, tá? Então, com isso, a gente delimitou aqui aquela faixa do audível, não mais olhando para a frequência, mas agora olhando para o comprimento de onda. Eu já determinei qual que é o comprimento de onda mínimo daquela faixa. Então, a gente ainda precisa, de acordo aqui com o enunciado, determinar o comprimento de onda máximo, tá? Então, o comprimento de onda máximo, esse lambda max aqui, né, vai estar associado à frequência mínima, né? Porque frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais, tá? Então, quanto que vai ser o comprimento de onda máximo? Vai ser a velocidade, 340, dividido por 20, que é a frequência máxima, que é a frequência mínima, né? Então, vai dar 17 metros, tá vendo? Então, a faixa audível aos ouvidos humanos, né? Ao ouvido humano, é aquela faixa que tem comprimento de onda mínimo no valor de 17 milímetros e valor máximo no valor de 17 metros, tá? É claro que esses resultados aqui eles são todos aproximados, né? Que a velocidade precisa mesmo de propagação da onda no ar não é exatamente 340. Esse valor é um valor aproximado. As próprias frequências mínimas e máximas, né? Depende, né? Até de ouvido para ouvido. Tem gente que consegue ouvir um pouquinho mais que 20.000. Outras pessoas já conseguem ouvir um pouco menos do que isso. Mas isso aqui é um valor médio, né? É uma estimativa, tá? Então, uma estimativa aí da faixa audível em termos de comprimento de onda tem esses limites aqui. 17 milímetros para o menor valor de comprimento de onda e 17 metros para o maior valor de comprimento de onda, tá? Aqui na número 4, eu vou pular, vou para o número 5, porque tem mais a ver com isso que eu acabei de discutir aqui na questão 3, tá? Daqui a pouco a gente volta ali na 4. Então, essa questão 5 é uma questão que também é interessante, né? Porque ela é bem elaborada. Então, ela diz o seguinte, ó, os dois perfis, deixa eu mostrar aqui logo, duas figurinhas aqui, né? Então, os dois perfis apresentados nas figuras abaixo são representações de ondas sonoras se propagando no ar. Então, ó, a gente está vendo o desenho de uma onda transversal, mas a gente sabe que isso aqui é uma abstração, né? No fundo, a gente está falando de onda sonora, que é uma onda longitudinal. Mas, enfim, é o seguinte, a gente pode fazer essa representação dessa forma justamente porque a onda longitudinal ela é difícil de ser desenhada, né, e tal. Então, quando a gente está tratando mesmo de uma onda longitudinal, a gente faz isso através de uma representação do tipo transversal, que é o que a gente está vendo aqui. Então, os dois perfis apresentados abaixo, eles representam, né, ondas sonoras propagando no ar. Na figura 1, o comprimento de onda é de 17 milímetros. Na figura 1, esse comprimento de onda aqui é de 17 milímetros. O comprimento de onda lambda 2, da figura 2, né, da onda na figura 2, é claramente menor, né? Então, se a gente comparar essas duas figuras, é evidente que a distância que separa esse ponto desse, que é o comprimento de onda aqui em cima, é maior do que a distância que separa esse ponto desse, né? Então, claramente, o comprimento de onda aqui na figura 2 é menor do que o comprimento de onda na figura 1. Tá? Nessas condições, é possível saber em qual região do espectro a onda sonora, né? Ou seja, se está no infrassom, ultrassom ou audível, está a onda representada na figura 2? Tá? Então, vamos recapitular as informações do enunciado. Ele está dizendo para mim
que o comprimento de onda aqui em cima, na figura 1, é de 17 milímetros, tá? Obviamente, né, pelo desenho que a gente está vendo, o comprimento de onda aqui embaixo é menor, então é menor do que 17 milímetros. Eu posso dizer em qual região do espectro essa onda daqui de baixo está? Ou seja, ela está no infrassom, ela está no ultrassom, ela está no audível? Eu consigo responder a essa pergunta? Né? O que vocês acham? Dá para responder sim, né? A gente consegue determinar em qual etapa, não, em qual região do espectro essa onda que está. O que eu sei se comparar essas duas ondas? Eu sei que o comprimento de onda dessa onda daqui de baixo é menor do que o de cima. Se é menor, então é menor do que 17 milímetros, né? Mas a gente aprendeu naquela questão lá de cima que 17 milímetros, 17 milímetros é o menor comprimento de onda possível na região audível, tá? Então, se eu pego uma onda que tem um comprimento de onda menor do que 17, o que eu posso afirmar a respeito da frequência? A frequência é maior, né? É maior do que aquela frequência correspondente a 17 milímetros, tá? Então, se a frequência é maior, significa que ele está no ultrassom, tá? É o que está respondido aqui nesse texto em azul, tá? Então, a gente consegue dizer sim, né, que é possível determinar em qual região do espectro essa onda 2 aqui está, tá? E aí, como é que a gente faz para fazer essa afirmação? A gente vai olhar para os comprimentos de onda, tá? Então, se essa onda tem um comprimento de onda menor do que 17 milímetros, significa que ela tem uma frequência acima de 20 mil Hz, tá? Então, se ela tem uma frequência acima de 20 mil Hz, ela está onde? Está no ultrassom, porque a gente já aprendeu na aula passada que frequências maiores do que 20 mil se encontram na região do ultrassom, tá? Então, se vocês entenderam aqui essa resolução dessa questão, tem uma questão muito parecida com essa lá no questionário da plataforma, tá? Só tem umas diferençazinhas ali a respeito de detalhes. Eu acho que ela, na questão lá da plataforma é o contrário que é pedido, né? Ele fala de uma onda com um comprimento de onda maior do que a outra e tal, mas a ideia, de grosso modo, é isso, tá? Então, entenderam bem aqui como é que funciona, né? Ó, para a frequência, os limites da região do audível é entre 20 e 20 mil, tá? Agora, para comprimento de onda, os limites estão ali no valor de 17 milímetros e 17 metros, tá? Então, se eu pego uma onda que tem um comprimento de onda menor do que 17 milímetros, esse comprimento de onda está associado necessariamente a uma frequência maior do que 20 mil Hz. Ou seja, eu estou no ultrassom, tá? Se eu pegar um comprimento de onda maior do que 17 metros, vamos supor, 20 metros, o comprimento de onda sendo maior, tem que estar associado a uma frequência menor do que aquela que corresponde a 17 metros. E a gente sabe que a frequência que corresponde a 17 metros é 20 Hz, tá? Então, se eu tenho uma frequência menor do que 20 Hz, eu estou no infrassom, naquela região de energia mais baixa, né? Tem menor frequência, tá certo? E aí a questão 4, ela volta ali naquela definição, né, que a gente já explorou bastante. Então, é um exemplo relativamente simples. A gente tem aqui o seguinte, ó, uma fonte puntiforme, né? O que é uma fonte puntiforme? É uma fonte que tem a forma de um ponto, né? Então, ela vai emitir ondas isotropicamente, igual em todas as direções, tá? Então, uma fonte puntiforme de ondas sonoras emite sinais à potência de π vezes 10 a menos 4 watts, tá? Coloquei esse π aqui para facilitar a conta, tá? Poderia ter escrito ali um número qualquer, resolvi escrever π, porque na hora de fazer a conta fica mais fácil, tá? Então, a potência emitida por essa fonte é de π vezes 10 a menos 4 watts, tá? Qual é o nível de intensidade sonora em decibéis que um receptor a meio metro vai estar recebendo aí dessa fonte?
Tá? Então, eu quero saber o decibel, né? O nível de intensidade sonora. Para isso, primeiro eu tenho que descobrir o I, o valor da própria intensidade sonora naquele ponto. Tá? Então, como é que eu determino esse I? Através dessa regra. Tá? Então, a potência é dada, a área aqui embaixo, né? Eu posso calcular, porque esse R aqui também é dado, é 0,5 metros. Tá? Então, se eu fizer essa conta, o que eu vou ter? Eu tenho π em cima, tenho π embaixo, corta π com π. Tá? Esse 0,5 ao quadrado dá 1 sobre 4, vezes 4 dá 1, só sobra o 10 a menos 4 aqui. Ó. Então, a intensidade a 0,5 metros, né? A meio metro, a intensidade I tem esse valor, ó, 10 a menos 4 watts por metro quadrado. Tá? E aí, para passar para decibel, é só usar essa regrinha. Então, no lugar do I, eu vou botar 10 a menos 4. No lugar do I zero, a gente vai colocar aquele valor padrão, que é 10 a menos 12, está escrito aqui. Tá? Então, o que vai dar ali? Ó, 10 a 4 por 10 a menos 12, repete a base, subtrai os expoentes, né? Dá 10 a 8. Aquela propriedade do logaritmo lá que a gente já sabe, vai fazer cair o 8 aqui para frente. Então, vai ficar 10 vezes 8 vezes log de 10, que é o que está escrito aqui. O log de 10 na base 10 é 1, então dá 80. Tá? Então, a quantidade, né, o nível de intensidade sonora, que corresponde a esse valor de I aqui, 10 a menos 4 watts por metro quadrado, é 80. É 80 decibéis. Certo? Então, esse é um problema aqui já um pouco mais completo, o tipo desses que a gente já vinha discutindo desde a aula passada, né? Ele é um pouco mais completo porque, nesse caso aqui, a gente precisou calcular, inclusive, o I, né? E ele ainda poderia ficar um pouco melhor, né, esse problema. Aqui ele já deu de cara a potência. Ele poderia ter dado, ao invés da potência, a quantidade de energia por segundo que essa fonte emite, né? Então, você ia ter que pegar a energia e dividir pelo tempo para achar o P, porque potência é isso, né? É energia por segundo, é joule por segundo que sai de uma certa fonte. Tá? Então, se você tem uma fonte aí que emite uma potência de 1 watts, significa que essa fonte está jogando para fora 1 joule de energia por segundo. Tá? Então, a potência dada em watts é isso. É a quantidade de energia expelida dividido pelo intervalo de tempo que dura essa emissão dessa energia. Tá? Então, potência é joule por segundo e intensidade é watts por metro quadrado. Tá? Ah, não, aqui é o último. Então, entendam bem essa questão 5, tá? Porque tem aí questão disso no questionário da plataforma. A gente vai estudar, e isso a gente vai entrar vai ver com mais calma na próxima aula, o efeito Doppler, tá? Então, até agora a gente tem discutido fenômenos ondulatórios aí, onde a fonte, né, que está produzindo a onda é uma fonte parada, tá? Mas e se a fonte estiver se movendo em relação ao observador? Será que isso causa algum efeito, né, na propagação da onda? Né, a resposta é sim, né, e o fenômeno que está associado a esse efeito é o chamado efeito Doppler. Tá? Então, a gente está vendo aqui nessa figura uma fonte, né, que emite som, emite barulho, que é uma ambulância. Tá? E aí, essa ambulância, na primeira figura, que é essa que está à esquerda aqui, ela está parada em relação aos observadores, tá vendo? E aí, conforme essa fonte vai emitindo onda sonora, né, pelo ar, em qualquer direção que você escolher aqui, o comprimento de onda vai ser sempre o mesmo, né? Para qualquer observador, em qualquer ponto do espaço aqui no entorno. Agora, imagina que essa ambulância ela não está parada, ela está andando. Então, nessa segunda figura aqui à direita, essa ambulância está se aproximando do observador B, dessa pessoa B aqui. Tá? Conforme essa ambulância anda em direção a essa pessoa B, o que acontece com as frentes de onda, né?
é que elas vão sendo esmagadas, né? Então, a distância entre uma frente de onda e outra, né, para quem está observando a fonte chegando, essa distância ela diminui. A pessoa que está observando a fonte ir embora, que é esse outro observador A aqui, né, a distância entre essas frentes de onda aumenta. Tá? Então, para quem está observando a onda chegar, aliás, para quem está observando a fonte se aproximar, o comprimento de onda diminui em relação àquele valor inicial, quando a fonte está parada, né? E quem está observando a onda, a fonte, né, se afastar, o comprimento de onda aumenta, estica, fica mais comprido, tá? Mas a gente sabe que a velocidade de propagação do som só depende do meio, né? Então, tanto nesse caso aqui, como nesse caso aqui, né, tanto a esquerda como a direita da fonte, a velocidade vai ser sempre a mesma. Então, se eu mantenho a velocidade e se eu mudo o comprimento de onda, então, necessariamente, as frequências que esses objetos vão receber, né, que o observador A e B vão receber, vão ser diferentes. Tá? Então, esse observador B aqui, como para ele o comprimento de onda diminuiu, o que vai acontecer com a frequência? A frequência ela vai aumentar. Então, essa pessoa B aqui vai receber um som com uma frequência mais alta do que aquela frequência que a pessoa B vai receber. Tá? Por que isso acontece? Justamente por isso o comprimento de onda reduz, né? Então, se o comprimento de onda reduz... Não, sim, mas por que o comprimento de onda reduz? Porque a fonte agora ela está se aproximando do observador. Vamos olhar para esse observador B aqui. Ele está aqui paradinho nesse ponto. Mas a fonte não, a fonte está andando. Então é como se essa fonte estivesse perseguindo as frentes de onda. Tá? Vamos supor, essa frente de onda aqui, essa primeira, ela é emitida, né, num certo instante. Se a fonte estivesse parada, ela ia se deslocar em relação à fonte uma certa distância. Mas como essa fonte está perseguindo essa frente de onda, então a distância vai ser menor. Concorda? Entende isso que eu estou falando ou não? Pensa aqui nessa primeira situação. Ó, quando a fonte está parada. Tá? E aí você deixa passar um certo intervalo de tempo. E aí você mede a distância entre o observador e a frente de onda. Tem uma certa distância X aí, né? Agora vamos supor que essa fonte começa a seguir essa frente de onda numa certa direção, tá? Então essa fonte aqui vai começar a perseguir essa frente de onda. Se você deixar passar o mesmo intervalo de tempo, logicamente que a distância entre a fonte e a frente de onda vai ser menor do que x, aquela distância que você tinha inicialmente, tá? Então, quando a fonte vai se aproximando de um certo observador, para esse observador, né, que está vendo a fonte se aproximar, o comprimento de onda ela vai reduzir, ele vai sofrer esse esmagamento aí. Né? As ondas, as frentes, elas vão meio que se esmagando, né? Ou seja, essa distância aqui, ó, depende, né, do observador agora, tá? Quando a fonte está parada, não. Qualquer observador vai observar uma onda que chega com o mesmo comprimento de onda. Mas se a fonte estiver se movendo, não é isso que acontece. Cada direção aqui você vai ter um lambda, né? Um comprimento de onda diferente, tá? Então, para essa pessoa aqui, que está exatamente na mesma linha reta, né? De propagação da fonte, de deslocamento da fonte, essa pessoa vai receber ondas com comprimento de onda menor. Enquanto que aquela que está no extremo oposto, ela vai receber ondas com comprimento de onda maior, porque a fonte agora está se afastando dela. Tá? A gente vai discutir isso melhor na próxima aula. Tá? Mas isso é o efeito Doppler, que acontece com qualquer tipo de onda. Tá? E é interessante observar o acontecimento do efeito Doppler com luz. Por exemplo, na astronomia se usa o efeito Doppler para saber se um determinado corpo celeste, uma estrela, ela está se aproximando ou se afastando. Tá? Isso aí eu falo com mais detalhe na próxima aula. Entendeu isso aí ou não, Mayara? Você aceita que isso ocorra ou você ainda tem dificuldade? Qual que é o problema para você? Eu achei que teria mais a ver com a parte de quando a onda
ela é emitida, ela vai perdendo energia, sabe? Que você tinha falado Assim, mais mas não é cedo. isso que a gente está discutindo aqui. A gente está falando da velocidade de propagação e da relação da velocidade com o comprimento de onda e a frequência. A gente não está falando de energia e de intensidade, não. Aham. É outra Não discussão. entendi. Sim. Então, isso eu vou deixar para a próxima aula, porque tem muito pouco tempo agora para a gente discutir esse assunto que vai dar muito pano para manga aqui, né? Vou colocar para vocês a lista. Eu acho que o último assunto que tem no questionário é sobre efeito Doppler. A parte de onda eletromagnética eu não coloquei no questionário, não. Então não tem a ver com a dissipação de energia, não. Aquelas frentes de onda ali, elas continuam, né, todas elas com a mesma quantidade de energia, né, distribuída ali. Né? O que acontece é esse movimento relativo entre fonte e objeto produz essa mudança do comprimento de onda, né, que causa consequência na frequência. Tá? Eu coloquei a lista de presença aqui, tá? Se alguém quiser tirar alguma dúvida aí do conteúdo. Vinícius, depois, na próxima aula você vai dar continuação de efeito Doppler e depois você vai entrar em termodinâmica, é isso? Não, ainda tem. A gente vai falar um pouquinho sobre onda eletromagnética, né? A termodinâmica vai ficar na parte do segundo módulo, tá? Tem como antes de entrar na parte de termodinâmica você dar uma aula de revisão do conteúdo? Ou será Posso? que vai atrasar Inclusive, muito? não, eu acho que não, porque a gente tem algumas aulas ainda pela frente, né? E o assunto relativamente está acabando, né? O do módulo 1. Então vai dar tempo. Eu acho que a última semana, pelo menos a aula da quinta-feira e da terça-feira da última semana, a gente pode fazer uma revisão, tá? Eu não sei até que dia que fica aberto o questionário, acho que até o dia 19, né? Hoje a gente está no dia 1º, ainda falta bastante tempo ainda, até o dia 19. Então a gente está aqui no dia 1º, né? Aí tem a aula de amanhã, depois tem mais 3 aulas na semana que vem, porque no dia 9 também tem aula. Depois ainda tem a semana do dia 12, que a gente vai ter aula no dia 13 e no dia 15. Então nessa semana aqui, dia 13 e dia 15, vai dar para a gente fazer revisão com certeza. Vai dar tempo sim. Tá? Eu sugiro muito fortemente que vocês peguem as listas de exercícios, né? E leiam elas, pelo menos, para tentar entender ali. E aí, se tiver alguma dúvida, pode trazer a dúvida para a aula que a gente tira aqui. É muito conteúdo. Eu acho que esse conteúdo que a gente está vendo, que vocês estão vendo aqui na matéria de física, ele não é muito complicado, né? Só aquela parte lá de ondas estacionárias e tal, e função de onda, que de repente pode ser um pouco mais difícil, porque tem um pouco mais de matemática. Né? Mas o resto é muito conceitual, não tem muita dificuldade, não. Eu acho, pelo menos. Né? Tem que se organizar para conseguir manter a. Porque se você for deixando acumular, depois fica difícil né, de conseguir correr atrás. A gente não deixa, não, mas é uma chuva de conteúdo na cabeça da gente aqui. Isso. Vocês têm que. Não sei como é que é a rotina de vocês, né? Provavelmente vocês devem trabalhar, né? Então deve ser difícil vocês arrumarem tempo para estudar. Né? Mas o ideal seria vocês tirarem aí umas 3 ou 4 horinhas por dia, pelo menos, para estudar o conteúdo, né? Das disciplinas, tentar fazer os exercícios e tal, porque é assim que se aprende, né? Fazendo exercício. E tendo dúvida e tentando tirar dúvida depois. Né? Ouvir o conteúdo e entender até é bom, mas se você só ouvir e não botar em prática, não fizer o exercício, na hora de fazer uma prova, uma avaliação, você não vai conseguir, né? Pelo menos comigo foi assim, quando eu estudo, né? Não adianta só ficar ouvindo, às vezes você entende tudo na aula, mas se não for lá fazer exercício, aí não adianta.
Pois é, muita coisa. Principalmente nas exatas, né? Matemática e física, essa disciplina de cálculo que vocês estão fazendo aí. Tem que pegar as listas lá e ficar fazendo, refazendo, fazendo e refazendo para aprender, porque é difícil. Tempo para refazer não tá sobrando, mas pelo menos fazer eu tento. Só de não estar tendo prova, né? Eu não sei os outros professores, né? Eu não estou dando prova. Já ajuda, né? Fica mais fácil de. Mas tem matéria que a gente está fazendo toda semana, né? E às vezes a lista é meio bem complicadinha, tem igual cálculo. Tem dia que eu sento de manhã, no domingo vou até de tarde fazendo o cálculo. Na primeira vez que a gente teve que fazer esse ensino remoto aqui, né? Eu também estava fazendo isso. Toda semana eu dava uma lista valendo nota. Mas aí eu vi que não estava funcionando muito bem, não. Eu deixei para lá. Essas listas que eu estou passando para vocês aí era a lista que valia nota. Né? Eu dava a lista na semana, aí dava lá um prazo de 1 ou 2 semanas para entregar, e depois eu entregava o gabarito para o pessoal conferir. Mas eu vi que estava pesando muito para todo mundo, aí eu desisti, parei com isso. Mas então é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Se não, por hoje a gente encerra aqui, tá? E amanhã a gente volta. Vou até parar de gravar para não ficar muito grande o vídeo. Bom apetite.